Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje nós vamos dar início a mais um projeto, dessa vez um projeto dentro do quadro Filtrando com a Val, que é um quadro onde eu trago projetos que são cursos meus, né? As aulas eu disponibilizo gratuitamente aqui para vocês e os moldes vocês podem adquirir na minha lojinha. Então os links, informações sobre como vocês podem adquirir e comprar esse curso que está lindo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, combinado? Então, além dos meus cursos, vocês encontram várias aulas, projetinhos gratuitos já disponibilizados aqui para vocês, tanto o molde quanto as aulas. Tem esses projetinhos que são os meus cursos, que é uma forma que a gente achou para poder manter o canal ativo, né? Então, assim, eu ajudo vocês, vocês me ajudam aí na compra da apostila e as aulas ficam disponibilizadas aqui online no YouTube para vocês, tá certo? Então, hoje na aula 1, nós vamos aprender a confecção da Maria e do José. Então, eu indico que vocês assistam essa aula bem completinha, porque a partir delas nós vamos ter aí as técnicas que já vão estar bem adiantadas nos outros vídeos, para que não fiquemos repetindo muitas coisas aí sem necessidade, tá bom? Então, o nosso curso é o curso do Presépio Natalino, é um curso que eu já queria fazer há bastante tempo e estou muito feliz por poder trazer aqui para vocês. Então, agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, ó! E não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever aqui no canal para poder nos apoiar, tá certo? Vamos embora. Vamos iniciar a confecção pelo corpo, então nós vamos preparar a base. Aqui eu recortei 3 partes de papelão paraná e vou unir com a cola de silicone fria. Em seguida eu vou unir ali no meu recorte de feltro também com a cola de silicone fria. Enquanto a base seca, faço o caseado dos dois lados da túnica. O ponto caseado eu já ensinei aqui no canal e o link vai ficar na descrição. Então aqui eu só vou dar uma diquinha para vocês, eu faço nas minhas peças. Sigo com o meu ponto de arremate normal, entro com a minha agulha pela parte de trás da costura e eu vou dar aqui mais um pontinho ali na parte de cima, porque a túnica ela não tem enchimento, então eu não quero que corra o risco dessa minha linha descer ou aparecer. Aí depois que eu dou esse pontinho, eu faço o arremate e corto a linha. Eu gosto bastante de fazer isso nessas peças aqui que corre o risco da linha por algum motivo ali descer e aparecer. Bem, agora para fazer o corpinho, gente, eu vou colocar aqui uma sustentação no pescoço, mas não é obrigatório, tá bom? Se vocês estiverem acostumados aí e não quiserem colocar. Eu tô utilizando aqui o palito de churrasco, eu cortei ele para que ficasse no tamanho necessário e eu vou envolver aqui em um pedaço de feltro. Essas medidas vão estar lá no molde para vocês, tá certo? Aqui você pode substituir por arame ou por qualquer outro material que vocês já estejam acostumados. Então, nós teremos esse canudinho aqui de feltro. Agora, vamos posicionar ali na parte de dentro do corpo. Nós vamos deixar um pouquinho para o lado de fora, pode ser aí a marcação de um dedinho, tá bom? E eu vou colar aqui uma tirinha de feltro, um pedacinho, só para poder dar um suporte aqui nessa peça onde nós vamos colar, para que o palito não fique empurrando muito o feltro. Em seguida, é só aplicar a cola quente e fixar o canudo ali na parte interna do corpo. Feito isso, vamos juntar a outra parte do corpo e vamos fazer o ponto caseado. Eu gosto muito de começar pelo pescoço, eu acho mais prático na hora do enchimento. Então aqui, ó, nesse primeiro pontinho, procurem pegar tanto o feltro do pescoço quanto o feltro do canudinho e deem 2 pontinhos no mesmo lugar para que esse ponto fique bem firme. Em seguida, eu fiz o ponto caseado normal de um lado, fiz até a metade ali mais ou menos do outro. E agora vamos posicionar a nossa base e costurar no corpinho. Essa parte aqui é bem simples, vocês só vão encaixar ali o círculo de feltro da parte de baixo e vão fazer o pontinho caseado normalmente. Aqui eu estou usando a linha rosa acompanhando ali a tampinha do feltro. E eu vou mostrar para vocês aqui mesmo só o detalhe do arremate. Eu vou dar o último pontinho, passando com a agulha em cima do primeiro pontinho que foi feito. Dou mais um ponto à frente, entro com a agulha no meio da costura e saio mais à frente ali em qualquer lugar da peça e recorto a linha. Agora vamos para a parte do enchimento, pessoal, que é uma parte bem importante. Então aqui o que eu tenho para acrescentar para vocês é: iniciem o enchimento sempre empurrando a fibra
quanto as laterais, contra a costura, tá bom? Esse processinho ele vai garantir que a peça de vocês fique bem acabada. Então, a gente vai fazendo aqui o enchimento. Outra dica, vá fechando a peça aos pouquinhos, olha, como ela tá cheia, mas eu ainda tenho a facilidade de juntar as duas partes do feltro. Isso é muito importante também para que vocês consigam preencher a peça. E toda vez que eu vou encher, eu dou 2 pontinhos ali no mesmo lugar para travar essa linha, que aí o ponto ele não fica abrindo enquanto eu coloco o enchimento, tá certo? E aqui a gente vai seguir preenchendo até essa peça ficar bem firme. Então, ó, vá fechando com calma, vai preenchendo aos pouquinhos, que vai dar certo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, eu fechei ali até o iniciozinho do pescoço. Eu vou utilizar agora aqui a tesoura para me auxiliar, porque a abertura agora tá bem pequenininha, tá bom? Mas o importante é sempre ir enchendo bem essa peça. E agora eu vou finalizar aqui a costura e vou fazer o arremate também para que vocês vejam, mas tudo isso eu mostro em detalhes lá no vídeo onde eu ensino a fazer o ponto caseado. E agora aqui, depois que eu fiz o arremate, cortei minha linha, eu vou terminar de preencher esse pescoço, até para que ele possa voltar ali e ficar reto, né? Porque é normal esse palito ele se projetar para frente. Então aqui, ó, eu vou colocando a fibra, use aí o auxílio de um pincel, de uma tesoura e vá preenchendo até esse pescoço ele ficar bem cheinho e esse palito ele ficar reto, tá bom? Ó, a linha tá vazia, eu vou preenchendo aqui até ele ficar reto da maneira que eu preciso que ele fique, tá certo? Olha aqui, ó, corpo bem cheinho, bem firme e pescoço reto. E aqui vamos aproveitar para vestir a túnica, vocês vão ver que ela vai entrar bem justinha, ó, é só puxar. E aqui na parte de baixo vocês podem optar por aplicar a cola quente para deixar ela presinha ali, ou se não quiser deixar ela soltinha também não tem problema, aí vai ficar a critério de vocês, tá certo? Então aqui, gente, eu optei por fazer o corpo nude mesmo, não fazer aquela divisão de pescoço como eu fiz lá nas santinhas, porque eu achei mais prático e mais rápido para vocês confeccionarem a peça, tá bom? Então agora vamos para o rostinho. Então aqui eu vou começar fazendo a marcação do rostinho, vocês podem utilizar o gabarito que vai estar lá no molde, eu furei aqui com a agulha, vou posicionar no rosto e vou fazer a marcação com a caneta fantasminha, tá bom? Gente, eu adoro essa caneta, ela é ótima. Então, aqui agora a gente vai reservar, vamos fazer aqui agora a dublagem da franjinha principal. Eu vou fazer esse processo utilizando a cola de silicone fria, mas vocês podem usar aí também o termocolante, que é um material incrível. Mas, como eu sei que às vezes a gente não tem acesso, eu preferi fazer aqui com a cola. O único cuidado que vocês têm que ter é de não deixar a caneta ali na hora do recorte, porque a cola, ela mancha com a caneta, tá certo? Então, aqui eu dublei a franjinha, vou deixar ela secar um pouquinho ali com um pezinho em cima, só para ela acelerar o processo. E vamos continuar aqui então com a montagem da cabeça. Então, eu optei por colocar uma franja aqui de suporte, né, de base na parte de baixo, mas se vocês acharem que não é necessário, não coloquem, tá? Mas eu gosto, assim, eu acho que fica com acabamento mais bonito. Então, vou aplicar a cola somente ali na parte de baixo, vou posicionar ali no rostinho e vamos colar também a parte de trás, tá bom? Eu vou aplicar a cola ali somente na parte de cima da cabeça, não precisa aplicar muita cola, tá, gente? É só para segurar ali na hora da costura. E vou posicionar o cabelinho. E aí, reparem que esse cabelinho, ele fica uma sobrinha ali pro lado de cima, ó, e para as laterais, para que a gente possa fazer a costurinha. Só um momentinho que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele fica uma sobrinha ali para que a gente possa costurar, tá certo? O cabelo da parte de trás, gente, é bem simples. Eu só cortei ele 2 vezes espelhado e vou juntar aplicando um pouquinho de cola de silicone ali somente nessa parte de cima. Esse cabelo, ele não vai aparecer muito essa parte de trás, então não tem necessidade de passar ponto caseado nem nada disso, tá bom? É só juntar mesmo as 2 partes com a colinha. Então, seguindo a montagem do rosto, eu vou bordar a boquinha aqui utilizando o ponto atrás e eu tô utilizando aqui a linha de costura mesmo comum, com 2 perninhas na agulha. Esse ponto eu também já ensinei em detalhes aqui no canal, tá certo? E agora, gente, antes de fazer o caseado da cabeça, eu gosto de separar as orelhas dos meus personagens. Então, você pode marcar ali com a caneta fantasminha ou fazer direto como eu vou fazer aqui. Eu faço uma marcação ali com um pontinho alinhavo mesmo. Dou vários pontinhos ali para separar essa orelha da cabeça.
E aqui, como eu quero aproveitar a linha, eu não vou dar o ponto de arremate agora na parte de dentro. Eu vou puxar essa minha linha ali para o lado, ó. Vou introduzir no meu feltro nude, vou travar essa linha e vou começar o ponto caseado, que aí eu não preciso recortar e colocar outra linha na agulha. Mas se você preferir, pode fazer o arremate e depois fazer seu ponto caseado normalmente. E quando chegar do outro lado, eu também vou repetir o mesmo processo, ó. Eu vou entrar com a agulha ali pela parte de dentro da orelha, vou fazer o ponto alinhavo até a parte de cima. Depois de finalizar a marcação, eu volto com a agulha ali por dentro da orelhinha, passo ali por dentro do último pontinho que eu fiz, travo a linha, dando um pontinho caseado ali, né, inicial, e sigo com o pontinho normalmente. E aqui reparem, ó, que eu vou seguir com esse ponto caseado no feltro nude, gente, até ali a parte de dentro, ó, de onde começa o cabelinho, tá bom? Sempre faço esse pontinho mais acima, tanto lá no início quanto aqui no final, que é para garantir que sua costura não abra na hora do enchimento. E aí eu vou fazer o ponto caseado no feltro caramelo, começando ali pelo topo, vou até a orelha e faço ponto de arremate, e depois faço o ponto do outro lado, deixando a abertura ali na parte de cima para o enchimento. A técnica de enchimento aqui é a mesma do corpinho, comece sempre enchendo pelas laterais e vá fechando a peça aos pouquinhos. Então aqui eu deixei a abertura só para vocês verem, para mim a quantidade ali de fibra já tá boa, quando eu aperto a peça e essa fibra ela sobe. Eu gosto sempre de dar uma modelada na peça depois dela cheia. E aqui essa parte de cima, se ficar meio tortinha, não se preocupem, vocês podem ajeitar a fibra ali com essa agulha, mas depois a gente vai dar o acabamento com o ferro de passar. E agora vamos aplicar aqui a cabeça no corpinho, tá bom? Então primeiro a gente mede ali a altura, né, onde vai entrar o pescoço, e vamos fazer uma abertura com a tesoura. Faça uma abertura pequena, tá, pessoal? Não abram muito. Ela tem que entrar ali, o pescoço ele entra, o ideal é que ele entre bem justinho nessa abertura. Então aqui eu vou aplicar a cola quente e vou introduzir o pescoço. E aqui nós vamos pressionar até essa cola secar totalmente. Em seguida, limpe bem o bico da pistola e a parte ali que fica próxima do bico e vamos colar agora a parte da frente no pescoço. Aqui é importante que vocês pressionem bem essa cabeça contra o pescoço até a secagem total da cola, tá bom? E agora eu vou fazer aqui, gente, a profundidade dos olhos. Eu sempre faço essa profundidade depois de aplicar a cabeça no pescoço, porque senão isso pode atrapalhar ali na hora do encaixe, se vocês fizerem essa marcação antes, tá bom? Aqui eu tô usando linha de costura comum, mas se vocês quiserem podem usar a linha pipa aí, que é mais reforçada, né? E eu vou fazer aqui pontinhos atrás, fazendo a marcação aí, onde nós marcamos lá no início com a caneta fantasminha. Então os olhinhos ficarão assim, ó, bem fundinhos. E aqui eu já vou aproveitar também para limpar a caneta fantasminha antes de colar os olhinhos, para que não corra o risco de manchar, já que nós vamos utilizar aqui no processo a cola de silicone fria. Então, gente, esses olhinhos são só uma sugestão, tá bom? Eles vão estar marcados lá no molde para vocês, quem adquirir a apostila aí, mas você pode fazer aqui com meia pérola, com botão, com material que vocês estiverem acostumados aí, tá certo? Agora aqui eu vou fazer a marcação de cílios e sobrancelhas. Eu tô utilizando aqui também a linha de costura comum dupla na agulha. Então ali, ó, é só ligar os pontinhos que nós marcamos lá no início e vou fazer aqui os cílios também. E finalizado esse lado aqui, eu só vou adiantar o processo do outro lado, já vou voltar com a pecinha aqui já toda bordadinha para vocês. Agora nós já podemos colar a parte de trás do cabelinho que ficou solta. Aqui eu vou utilizar a cola quente mesmo. E aí, ó, vocês posicionem esse cabelinho de forma que ele fique bem coladinho ali, bem justinho na cabeça e no pescoço. E aqui eu vou dar agora o acabamento com ferro de passar em temperatura baixa. Se você não tiver intimidade em passar o ferro no feltro, proteja o seu feltro com um tecidinho de algodão. Então ali, ó, eu vou passando, já vou aproveitar para apagar a caneta fantasminha também e vou passando em volta de toda a costurinha, porque o calor do ferro, como ele derrete o feltro, ele ajuda a dar um acabamento bem bonito, ó. Inclusive ali na parte de trás, onde ficou um pouquinho marcado da cola, ele vai ficar bem lisinho. Agora vocês lembram aquela franjinha que nós dobramos lá no início? Aqui nós vamos recortar esse excesso de feltro das laterais e eu vou dar o acabamento aqui passando a chama do isqueiro.
Eu indico que vocês treinem antes, porque essa chama ela queima facilmente o feltro e pode acabar borrando a peça de vocês. Mas eu acho que ele dá um acabamento super bonito assim nessas pecinhas dubladas. Agora vamos colar a franjinha. É só você aplicar a cola quente ali na parte da frente e posicionar ali sobre a outra franja que nós fizemos, né, do cabelinho. Daí eu vou voltar com ferro para dar mais um acabamento aqui nessa parte da cola. E vamos fazer a colagem também do cabelinho da parte de trás. Então aplique sempre a cola na cabeça do bonequinho, tá bom? Para não correr o risco dessa cola aparecer. E pressione o cabelinho ali até secar. Para as bochechas, eu me habituei, gente, a utilizar a tinta de tecido. Essa é uma técnica que eu aprendi com a artesã Fernanda Lacerda. Então, eu aderi e não consigo mais trocar por outra técnica, mas vocês podem substituir aí por outro material, tá bom? Então, aqui é só ir sujando o pincel, limpar todo o excesso de tinta e dando batidinhas até chegar ao rosado ali que a gente quer na nossa peça. E as minhas peças, em específico, eu gosto de deixar essa assinatura que são os pontinhos de luz. Então aqui eu utilizo a tinta de tecido branca, o cabinho do pincel e aqui normalmente eu uso um agulhão, mas pode ser um palito de dente, alguma coisa que faça as bolinhas menores aí. Eu gosto bastante, tá bom? Mas não é um item aí obrigatório na peça de vocês, se vocês não quiserem, tá certo? Bem, gente, a confecção dos bracinhos aqui é bem simples. Eu começo fazendo caseado ali na parte de cima, paro na mãozinha, faço o enchimento, continuo caseado, deixo a abertura na parte de cima e finalizo o enchimento. Não tem muito ali mistério não, tá bom? A manguinha, ela vai encaixar certinho ali no bracinho, essa parte mais tortinha encaixa ali na parte com o dedinho. Aqui eu fiz o ponto caseado até a parte de cima ali da manga. Depois eu só vou encaixar o bracinho, não tem necessidade de colar e vou fazer o ponto caseado em volta. O arremate ali da parte de baixo da manguinha é o mesmo que eu fiz na túnica lá no início. Então aqui eu vou colar os bracinhos no lugar, então comece aplicando sempre pouquinha cola, tá bom? E depois, se houver necessidade, você vai reaplicando. Então colei os bracinhos no lugar. Eu tô utilizando aqui esse fio acetinado na cor dourada para fazer esse cinto. A medida também vai estar lá no molde para vocês. Então aqui eu dei um primeiro nozinho, né, que nem é um nó, é só uma amarração. E eu gosto de dar um pinguinho dessa cola ali, que é a T6000, que vai ajudar a fixar esse cordão no lugar. E não vai deixar esse nozinho sair, que a cola ela fica em contato ali com o nó e ajuda a prender ele no lugar. Se você não tiver a T6000, eu indico que você dê um pontinho com agulha e linha. Eu não indico muita cola quente para colar esse fio acetinado, tá certo? E aqui nós vamos agora posicionar o manto. Eu vou dar aqui para vocês uma sugestão de dobradura, tá? Para vocês fazerem aí na peça de vocês. Mas na hora de montar, vocês vão sentir aí, vocês vão ver a necessidade de dobrar mais ou dobrar menos. Mas aqui eu vou deixar como eu fiz para que vocês tenham aí uma orientação se vocês quiserem seguir. Então aqui eu dobrei, ó, e vou aplicando a cola nos pontinhos aonde eu quero que essas dobraduras permaneçam. Quanto mais dobradinho, mais o efeito fica bonito, fica mais natural. E agora eu vou partir ali para o outro lado. Esse outro lado eu vou passar por baixo do bracinho ali e vou fazer a dobradura na frente também, deixando ele mais caidinho ali na parte de baixo. E de novo eu vou seguir aqui aplicando a cola, né, nas dobraduras aqui, onde eu quero que ele fique bem marcadinho. Vá fazendo sempre com calma, sempre aplicando um pouquinho a cola para não correr o risco aí de vazar e manchar a sua peça. Eu vou aplicar um pouquinho aqui também na parte de trás para segurar esse manto no lugar. Aqui, gente, eu uso sempre a tesoura para ajudar a esfriar a cola e empurrar ela para baixo do feltro, tá? Só uma questão de curiosidade. Agora eu vou só jogar aqui os cabelinhos para frente, ó, eles vão ficar bem bonitinho, dá um efeito de cabelinho ali. Na parte de trás vai ficar esse aqui soltinho, não tem problema. E agora vamos para a colocação do véu. Então eu dobro ele ao meio, acho o centro ali para ficar mais fácil na hora de posicionar.
e vou posicionar esse centro ali bem certinho na cabeça. E aqui eu fico meio sem posição porque na hora de gravar fica ruim, mas aí vocês podem deitar a peça, colar com calma bem direitinho. Então achei ali a posição, eu aplico cola no topo da cabeça, colo o véu, espero essa cola secar um pouquinho e segurando as pontas ali da frente, ó, você vai fazer esse movimento, vai descer esse véu ali na parte de trás. E aí você vai aplicar a cola para poder fixar. Em seguida, nós vamos dobrar essas duas pontas aqui e vamos sobrepor, uma sobre a outra ali. Aplique a cola quente para fixar tudo bem certinho no lugar. E a Maria e o José eu coloquei um detalhe também com fio acetinado dourado na cabeça. Então, ó, bem simples, nós vamos amarrar ali esse fio e na parte de trás eu vou colocar a cola exatamente como eu fiz lá no cintinho, tá certo? E ali na frente, se você quiser aplicar um pouquinho de cola ali no bracinho, no roxinho para o véu ficar no lugar, você pode aplicar, só tome cuidado com a quantidade de cola. O José, então, vai estar com os passos bem adiantados, o corpinho, a cabeça, a franja, tudo feito da mesma forma. A bochechinha aqui, o cuidado que vocês vão ter que ter antes de fazer é posicionar a barba antes para poder ver a altura onde vocês têm que deixar o rosado. Para a sobrancelha, gente, eu usei 4 pernas de linha na agulha para bordar a linha comum. Os bracinhos também são da mesma forma. E aí nós vamos adiantar aqui agora a parte que é diferente, né? Que é a parte da barba. Então, vocês vão recortar a barba uma vez no feltro. E aqui, antes de fazer a dublagem, eu fiz a marcação ali daquela parte que é vazada. Eu já vou recortar aqui, vou deixar essa aberturinha recortada. Uma dica, gente, é reparem que eu sempre mexo o feltro e nunca a tesoura, tá bom? É o que facilita bastante o recorte desse tipo de peça. E aqui nós vamos fazer o processo de dublagem, igual a gente fez lá na franjinha da Maria e também na franjinha aqui do José. Então, eu vou aplicar a cola em volta ali, ó, de toda a barba, inclusive nessa partezinha ali que tá recortada e em toda a volta. E aí eu vou posicionar certinho ali onde eu fiz a abertura. E por que eu fiz isso? Porque na hora de vocês fazerem um recorte, vai ficar muito mais fácil não ter que vazar aquela parte ali no meio com a peça dupla, tá bom? Aqui passei o isqueiro para dar acabamento e agora vamos colar essa barba no roxinho. Comece aplicando a cola apenas de um lado, posicione bem certinho. Só lembrando que aqui o rosadinho da bochecha ele já tá pronto, tá, gente? É que aqui no vídeo pode não aparecer tanto, mas ele já tá com o rosadinho ali. Faça antes de colocar a barba. E em seguida vamos colar aqui o outro lado. Sempre posicione, olhe e veja se está bem certinho ali a altura. O bigode eu cortei apenas uma vez no feltro, ele não vai ser duplo, não tem essa necessidade. Aqui eu já aproveitei também para colocar o cinto, que é feito da mesma forma que nós fizemos lá na Maria. E vamos colocar aqui agora o manto do José. É bem parecido com o da Maria, porém a dobradura vai ser só um pouquinho diferente, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí com um processinho que é bem simples. Eu dobro primeiro ali sobre um dos bracinhos, a mesma forma que nós fizemos lá na Maria. Porém, esse manto dele é um pouquinho maior do que o dela, vocês vão reparar lá no molde. Passo o outro lado ali por baixo do outro braço e nós vamos finalizar a dobradura ali por cima do ombro. Daí você vai fazendo ali os amassadinhos, né, dobrando e aplicando a cola onde vocês forem achando necessário para dar aquele efeito ali mais realista. A aplicação desse véu aí, né, na cabeça do José é exatamente o mesmo da Maria. Aqui a única diferença é que o véu dele é um pouquinho menor do que o dela. Mas a aplicação, o posicionamento aqui vai ser exatamente o mesmo do dela, tá bom? Basta seguir os mesmos passos que nós fizemos anteriormente. E aqui agora eu vou só para finalizar, fazer os pontinhos de luz na bochecha
que eu sempre deixo para fazer depois de colar a barba, né? Que fica mais certinho. E aqui também eu já vou aproveitar para dar mais uma acendida nos olhinhos, que pode acontecer da tinta depois de secar ficar mais claro. E com isso finalizamos aí o nosso casal Maria e José, a nossa primeira aula. E aí fiquem ligadinhos aqui para não perder as próximas. Então, gente, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho para vocês. Então, para que você não perca as próximas aulas, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber as notificações e ser avisado. E outra forma também de vocês saberem quando as aulas vão ao ar é seguindo as minhas redes sociais, principalmente o Instagram. Eu sempre aviso lá quando as aulas elas vão ao ar, quando vai ter um curso novo, e aí vocês não perdem nada, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. Obrigada por ter assistido a aula, por ter acompanhado, e eu espero vocês no próximo vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau!